Alô? Tá. Bom dia. Antes de começarmos, vamos ler alguns trechos da palavra. Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar e nos falar. Pai, façam que as tuas palavras sejam claras, que possa nos ensinar aquilo que tu queres que nós aprendamos, Pai. E nós entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu acordei, tomei café, não sei o quê, e aí fui para olhar algumas mensagens. A primeira mensagem que apareceu para mim foi de um amigo meu que mandou. Não queria ler, mas acabei lendo. Eu vou ler o título, né? Em desafio à Rússia, Estados Unidos posiciona bombardeiros nucleares perto da Ucrânia. O candidato desistente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, ele disse que iria desistir da candidatura, se dedicar a governar Estados Unidos agora, né? Então, nessa ação, ele mandou os B-52
com bombas nucleares para a Romênia, que fica ao sul da Ucrânia, em desafio à Rússia. O que tem de ver com isso, né? Nós temos a ver. Aqui fala das duas nações protagonistas da Guerra Fria, que agora a guerra ficou quente. Já deixou de ser bem fria, porque eles entraram numa guerra proxy, não sei se conhece esse termo, né? Proxy, que duas nações estão em guerra, mas não lutam um contra o outro, né? Usa os terceiros para lutar. Agora, toda vez que eu ouço barulho de vidro, mas o fato é que quando você tem duas superpotências, eles brigam de alguma forma, né? Agora eles brigam aonde? Eles não brigam nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, eles vão brigar na Ucrânia. Lembre só isso que estou falando. Tá? Isso é importante. Isso se chama, na linguagem de hoje, guerra proxy, né? Proxy, quando você, por exemplo, você está usando seu computador, né? Você tem o endereço onde você está, né? Mas você disfarça o seu endereço, usa outro endereço que não é o endereço real e você está no outro lugar. Isso se chama proxy, né? Também conhecido com o uso de VPNs da vida, né? Essas coisas, né? Só para tentar para mais jovens que entendem da linguagem, né, digital. Eles resolveram, né, ficar quieto entre eles durante muito tempo, né? Mas há 2 anos recrudesceu e resolveram brigar de verdade. Mas com tropa de outro, no território dos outros, mas está em conflito direto, né? Essa introdução para dizer para vocês, né, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós não damos muita importância que estamos desde a queda do homem, há uma guerra entre 2 reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Quando nós fomos salvos, a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Lembra, o conceito de reino é muito importante. Nós temos um rei, nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu pergunto para vocês, no dia a dia, quem é o seu rei? Não, Senhor Jesus, lógico. Lutero falou há muitos anos, enquanto ele estava vivo, né? Lógico, né? Que aquilo em que confio é meu rei, é meu rei, é meu Deus, né? Não foi rei, é meu Deus. Nós confiamos tantas coisas na nossa vida. Ou seja, ontem foi ministrar para nós sobre fé, né? Fé
diferentemente, não é? É aquilo que você confia e você considera como verdade sem ter que provar para você. Você, né? Se já está, não é mais fé, né? Já está, né? Você confia. Tem algumas linguagens que não tem essa palavra fé, né? Principalmente as indígenas. Um dos exemplos que eu ouvi dos missionários quando vieram no Brasil, quando tentaram pregar o evangelho, tentaram explicar fé, não conseguia, né? Aí não acharam uma palavra, né? Aí uma hora eles estavam andando lá, não sei o quê, aí eles viram um sofá, né? Em que as pessoas tinham os garotados, se atira no sofá, né? Né? Eu falei, isso é fé. Não tinha essa palavra, mas o ato de se lançar naquela sofá e descansar naquilo, isso é fé. E você se aconchegar e colocar você lá dentro, né? No nosso dia a dia, muitas vezes, nós escolhemos onde nós vamos se esbaldar, né? Famoso nosso cafifo, né? O lugar onde, né, a gente se recolhe, se sente confortável, segurança onde está cafofo, né? Então, isso aí é o nosso refúgio secreto. Só que nós recolhemos um monte de coisas que está no outro reino. Mas lembra-se, você tem que fazer suas opções a cada momento. Qual dos reinos que você está? Só que você fala, não, e lógico, tudo que é de Deus, né? Mas será que é mesmo? Nós amamos tantas coisas, né, que a gente sente assim, não. Talvez não seja de Deus. Muitas coisas no mundo são neutras. E eu entendo, né, posso estar errado, que uma tecnologia é neutra. Você pode usar para uma coisa ou para outra. Eu uso muito para estudar, né? Eu consigo carregar 500, 600 livros aqui, né? Eu comecei a desistir dos livros físicos, né? Claro, tem muita crítica sobre mim por causa disso, mas eu gosto mais do livro digital hoje, né? Eu manipulo bem. Fala, não, aquela sensação de pegar no papel, sabe? Eu estou meio insensível, né? Mas eu vou muito mais pela praticidade. Eu acho que são neutras. Não posso criticar nenhum nem outro. Depende se isso manda na minha vida, não manda na minha vida. Quem é dono de mim? Eu sou dono disso ou isso é dono de mim? A pergunta muito clara, qual reino que nós vivemos? E não é, parece trivial, né? Mas não é tanto trivial assim, tá? Porque que bom que esse não precisa desse dedo e outro. Mas nós temos de desenvolver capacidade de
discernimento. Então, primeira qualidade nossa é discernimento espiritual de onde estamos. Então, na 1 Coríntios, disse, o homem espiritual discerne todas as coisas. Isso é importante, né? E os homens, por mais inteligente, mais sábio, mais estudado, mas eles não entendem as coisas de Deus. Para Deus, eles são insensatos, são loucos. E nós temos de desenvolver essa capacidade, que é conhecer quem é, se aquilo é de Deus ou não é. Nós estamos todos os dias, estão diante de momentos que a gente vai se posicionar claramente. Sabe como é que a gente ganha uma guerra? Uma batalha do dia a dia? Assim, negócio pesado, isso que eu vou falar, né? Primeira coisa, você tem que conseguir conhecer quem é o seu inimigo. Segunda coisa, como é que você ganha uma guerra? Você tem que se declarar que está em guerra contra ele. Não, se eu sei, tá bom, eu vou lutar. Mas eu estou dizendo no mundo geopolítico, enquanto você não declarar guerra, você não pode usar suas armas. Não sei se entendeu o que quer dizer. Enquanto você não chegar para Satanás e dizer, eu sou seu inimigo. Falei, não vou mexer com ele. Se você não mexer com ele, você já começa derrotado. Você fala, nossa, você começou a mensagem de uma forma belicosa, né? Fala do bombardeio. Mas, gente, se nós não entendermos que nós estamos em guerra, nunca vamos vencer. Porque eles se sentem no direito de nós atacar. Falam, mas eu não sou muito seu inimigo, não, né? Toda vez, quando ele nos ataca, vamos fazer um acordo? Isso que as nações fazem. Que nação que começa a propor um acordo? Quem está perdendo. Vocês conseguindo tentar explicar do modo concreto, nós queremos ganhar essa guerra, certo? Aliás, o Senhor disse, vocês são vencedores. Mais do que vencer, mas espera um pouco. Tem que começar vencendo, né? Mais do que vencer, que legal, né? Mas a gente começa declarando acordo, mas não tem acordo. Só que nós temos medo. Nós temos de orar e realmente pedir para que o Senhor dê-nos essa coragem de dizer para Ele, queremos lutar contra Ti e queremos vencer e vamos vencer. Então, o tema, né, pensei bastante com o melhor título, é Conflito dos Reinos. Nós estamos no mundo que é de conflito, e de conflito entre reinos. E no momento que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você ganhou outro status.
Mas será que é tão fácil? Não é. Quando Moisés tirou o Egito, do Egito, Israel, para levar para a terra prometida, eles realmente, o Senhor com grande poder, tirou do Egito. Mas qual foi o grande problema que Moisés tinha? O Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso é uma tipologia do que acontece conosco. Nós fomos salvos. Saímos do reino das trevas. Mas o reino das trevas não saiu da gente. Ficou mais ou menos claro? Nós temos um problema. Porque vivíamos tantos anos no reino das trevas, de repente aquilo que está dentro de nós são aqueles que a gente acha que é ok conviver com aquilo. E nós não queremos jogar aquilo fora. Eu me lembro uma das mensagens dentro da conferência do Ari Veloso, não sei se alguém lembra, ele diz: o nosso problema é que todos os cristãos têm pecadinho de estimação. Nós temos pecadinho de estimação, a gente fala, não, é esse, né? Isso são famosos apegos, né? Que a gente se apega. Por quê? Porque o Egito continua na gente, né? Todas aquelas práticas continuam na gente. Eu estou falando isso como pano de fundo. Por quê? Porque nossa luta diária, ele consiste nisso. Que o Cláudio falou muito, o Zé Gustavo também falou muito, e que nós temos uma velha natureza em que nós estamos no processo de santificação, que a vida de Cristo quer sair, né, ser o Senhor das nossas vidas, mas tem outra força que é a nossa velha natureza. Qual é a ferramenta que o Senhor disse? Isso aqui, essa vida, ela está lá. Você tem que declarar inimigo de si mesmo. Me lembro também de uma fala do irmão Cláudio sobre que nós temos dupla personalidade, né? Isso é esquizofrênico, né? Quando tem duas personalidades, é esquizofrenia. Temos. Pela conversão nós temos. A gente vai falar um pouco mais para frente. Então, em cada momento nós somos desafiados. Desafiado a dizer, qual das duas opções? Como é que vocês fazem, hein? Queria ouvir de vocês. Como é que vocês fazem quando estão diante daquilo, você sabe que tem isso e esse. Tem uma vida aqui brigando com essa vida dentro da gente. Né? Tem gente que vive em conflito. Né? Você fala... Né? Tem gente que resolve isso com mais facilidade. Tem gente que não consegue. Eu vivo em conflito. Só de olhar para a pessoa, você fala, não, está com cara de conflito. Né? Dentro dele. Tem uma hora que ir para cá, outra que ir para lá. Por quê? Porque são duas vidas que estão lá. Como é que você faz para ganhar para o lado de Cristo? Porque você tem que chegar àquela vida antiga, você está morta. Traduzindo aquilo que a gente fala, é a vida da cruz. Isso que quer dizer? Você chega para outra vida, você morreu.
Não vem perturbar, você morreu. Só que daqui a pouco, ele sai de caixão de novo. E você tem que repetir para ele, esse morreu. Cara, eu estou tentando ilustrar de uma forma diferente. Por isso, carregar a cruz é diário. Mas você tem que toda hora declarar para eles: ô mortinho, o que está fazendo aí? Mas ele continua lá, né? Por quê? Porque nosso inimigo continua alimentando a ele. A gente tem que fazer com que ele morra de inanição. Mas tem alguém que continua dando, né, comidinha para esse pet aí, né, que está dentro da gente. E daqui a pouco, né, eu estou na casa da minha filha, do meu genro, eles têm 2 cachorrão, pastor alemão, né? E olha que pet, às vezes o nosso pet é um Doberman. E a gente tem que entender, isso é importante, eu estou gastando um tempo dizendo, estamos sempre em luta. Por isso, uma das figuras de linguagem do Paulo usa, nós somos soldados. Sempre a gente tem que entender que nós fomos arregimentados pelo Senhor nesse aspecto. Não sei quantos daqui serviram no exército. Alguém serviu no exército aqui? Opa! Tem gente aqui habilitado, né? E nisso é uma disciplina. A vida do soldado é de disciplina, né? Eu não quis me engajar, mas já tive o meu treinamentozinho, né? Mas a gente tem que estar sempre, o soldado, uma pessoa quase que normal, né? Quase que normal é ótimo, né? Mas o que ele tem que estar consciente, ele sempre está de prontidão. O soldado sempre está a serviço, né, de quem o arregimentou. Se ele fala, vai, vai. A melhor figura é um policial militar, tipo bombeiro. Ele pode dormir, mas tem que acordar a hora que precisar. Não tem esse papo, né? Nós temos de estar pronto, né? E atento, vigilante, né? Porque nosso inimigo, como um leão que está rugindo em derredor, buscando a quem devorar, né? Bom, então, nós vamos falar um pouco sobre aqueles slides, né, que nós começamos a falar ontem. Essa seria a constituição do espírito, alma e corpo. Tá? Pode ir passando. O que tem dentro da alma, né? Alma, eu estou atrapalhando aqui, né? Mas espero que tenha ficado melhor, né?
Está ótimo. E nós vamos começar com alma, né? A alma é onde tem emoção, mente e vontade. O ser humano é caracterizado pela sua alma. A alma é o assento da personalidade, o assento da identidade de uma pessoa. A alma é uma coisa tão peculiar. Uma das coisas, aliás, a parte mais rica do corpo, perceptível para os outros, é a alma. Vocês sabem, né? Eu sou aquele avô coruja, né? Então, aliás, eu diria todos os avós são corujas, né? Não, isso não. Só quem não tem neto, né? Que essa é uma das grandes bênçãos que uma pessoa tem, né? Eu fui muito abençoado nesse sentido, né? Primeiro, não existem netos feios. Todos os netos são bonitos. Todos os netos são lindos. Mas alguns netos nos cativam muito mais. E aquele neto, quando olha para você e dá aquele sorriso. A gente vira uma gelatina, né? Na hora. Por que sorriso é tão cativante? Porque aquele sorriso, ele traz uma parte, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, e aquilo que representa aquele menino ou menina. Vira e mexe, você vai ver que a criança, qualquer criança que sorri, é irresistível. Demonstra uma riqueza do seu sentimento interno. A nossa alma é muito, muito rica. E por meio da alma que nós conseguimos entender o nosso ambiente. Só que esse entendimento é mediado pelo seu corpo. Um dos meus netos, né, mais de eu que faz isso, quando me vê, né, e vem correndo, abre os braços, né, às vezes eu não estou nem percebendo, de repente vejo alguma coisa agarrando nas minhas pernas, né? Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu largo, pego e trago no colo, né? Você sabe, o corpo nesse instante é um instrumento de manifestação da alma. Quando nós fomos salvos, aonde nós fomos salvos? Espírito. Espírito. Em tese, né, pode passar outro slide, né? O espírito é vivificado, né, sob nova direção. Sabe aqueles postos de gasolina dizendo, geralmente vendia combustível meio, né, batizado, como a gente diz, né? De repente não tem mais freguês, de repente aquele poço fala, não, ou muda de bandeira, ou então coloca assim, né, sobre nova direção. No momento que nós fomos salvos,
o espírito tem um novo dono. Então, estou sendo imprudente aqui. Tudo bem? Tá. Então, o espírito vivificado está sob nova direção, ou seja, a consciência, eu diria, a consciência está no limiar entre o que é alma, né, o que é alma e o espírito. Ele está lá. Mesmo as pessoas não salvas, ele tem como chama, lampejo das consciências funcionando, né? Para as pessoas que não assistiram uma mensagem do irmão Christian sobre o livro de Esther, eu recomendo que assista. Tem dentro do livro de Esther uma figura que passa batido para quem está lendo. É outra mulher, chamada Vasti. Quando o rei Assuero estava dando um banquete, pediu para que a rainha Vasti pudesse sair, né, e se mostrar aos convidados. Vasti se recusou, né? Segundo a tradição, esse ato era para que ela pudesse comparecer nua, para mostrar a rainha para os convidados, deve ser uma mulher linda, né? Mas ela se recusou. Dentro da tipologia, Vasti representa a nossa consciência. O rei Assuero representa a alma rica, que tem 127 províncias, riquíssima, é a nossa alma. E aí vai, né? Eu não vou dar um spoiler, tá? Vocês assistem, né, a mensagem, né? Aí a gente percebe qual é o papel da Esther, do Mordecai, né, e assim por diante, né? É uma linda história, né, o que representa. Ou seja, mesmo num reino pagão, ou seja, no reino, antes de ser levado da reino das trevas para reino do filho do amado, né? Ainda existe um lampejo de consciência, né? Antes as pessoas não salvas têm essa característica. Mas a intuição nossa muda. E a comunhão com Deus desapareceu. Essa parte morreu na queda. E na conversão, restauramos a comunhão com Nosso Senhor. Na verdade, quem começou a tomar comando do Espírito é nosso Deus. Agora, ficou claro, né? Deus é Espírito. Quando nós convertemos, isso tem que ser automático. Primeira coisa que acontece, que a nossa adoração será para Ele. Mudamos de direção. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele nos comanda a partir do cockpit de Deus, né, que é o Espírito. Então ele requer que o Espírito comande a alma e que a alma comande o corpo. Na teoria isso é simples. Sabe, o problema é que, por exemplo, a maioria das pessoas, acho, né, que um dos piores momentos é quando toca alarme para a gente levantar. O provérbio lá diz, né?
A pessoa que fica na cama, vira de um lado para o outro, né? Fala, nesse friozinho, sai ou não sai do cobertor? Dá mais 10 minutos, vá. Né? Eu mereço. Né? Essa palavra, eu mereço. Quem merece? O meu corpo. Aquele churrasquinho. Muitas coisas. O nosso corpo em tese, né? É um estorvo, gente. Ele quer tanta coisa que não deve. Então, o que acontece na vida prática, dia a dia? Judá, vamos passar para a próxima, né? Acontece que o corpo não quer fazer o que a alma quer que ele faça. Não sei se você entendeu. Nós fomos instruídos para que o corpo, né, falar, obedeça a alma. E a alma é obediente ao espírito. E nessa hora, há um conflito entre alma e corpo. A gente tem vontade de fazer, mas não faz. Aí está havendo um conflito entre corpo e alma. E às vezes, entre alma e espírito. Quando? Quando o Senhor diz assim, faça isso. Mas de tanto tempo a gente estudar, né? Eu gosto de estudar. Né? Mas quanto mais se estuda, se enche a sua alma de conceito, de teses, que você fala, não, está contrário com a Bíblia. Não. Quem será que está certo? Sabe o que está acontecendo isso? Conflito entre alma e espírito. Voltemos à primeira fala que a gente tinha começado. Nós somos a Ucrânia. Os dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, estão em luta. Até aí, tudo bem, né? Aonde está acontecendo a luta? Nós somos campo de batalha. O meu corpo, o meu braço não obedece bem. Não sei se você entendeu? Essa guerra proxy acontece conosco. Nós somos a grande batalha. Todo mundo diz, a grande batalha será no Armagedão. Não. Está aqui na sala, viu, gente? Nós somos campo de batalha. O Senhor disse, alma, obedeça ao Espírito. Não. Corpo, obedeça à alma. Não. Ou sim. Por isso, a luta diária que nós temos está nas interfaces. Por isso que eu sempre boto culpa de tudo nos arquitetos, né? Você sabe, quando eu fiz os meus cursos de arquitetura, né? Eu estou brincando, lógico, né? O curso de arquitetura de sistema, né? Mas o conceito é o mesmo, né? Um bom arquiteto, ele vai desenhar a arquitetura. Vamos pegar uma casa simples, né? Todo quarto, toda casa tem uma sala, tem quarto,
banheiro, cozinha, assim por diante, né? Você faz um croquis de como você quer, não sei o quê. É isso que eu quero. Aí o que arquiteto faz? Vamos destruir da melhor forma possível, né? Tudo bem, né? Sabe qual a melhor forma de ter uma praticidade quando você quer as coisas, né? Às vezes eu faço isso, minha mulher briga um pouco comigo, mas eu ponho tudo na minha sala. Está tudo aqui. Está aqui. Mas vira uma bagunça. O ideal é que cada coisa no seu lugar, certo? Então, o segredo de que uma boa arquitetura vai prover para você são as boas interfaces. Uma comunicação entre cada coisa, seu propósito, sua funcionalidade, possa ser bastante fácil de se transitar, seja confortável, né? E prático. E obedece certa lógica. A lógica que Deus desenhou para nós é muito fácil. Tem suas funcionalidades aqui, aqui e aqui. E as interfaces são essas. E vamos dizer, essas interfaces têm que demonstrar uma coerência e hierarquia. Qual a hierarquia? O espírito para a alma, alma para o corpo. Você fala, dá para passar do espírito diretamente para o corpo? É possível, desde que a alma fosse treinada para isso. Quando nós dizemos renovação da alma, e quando o espírito transformou a alma, e a alma vai transformar o nosso corpo. O exercício das suas funcionalidades é desse jeito. E essa é a razão porque os perversos, eles não vão para a terapia, não. Sabe quem vai para a terapia? São gente boa. Por quê? Porque uma pessoa que perversa, ele é perverso do espírito, alma e corpo. Ele não tem conflito com ele. Ele está na boa, como se diz. O problema é quando ele se converte. Aí que ele começa a ter conflito. Eu era feliz, não sabia. Meio assim, né? Por quê? Porque de repente mudou o dono. O dono está mandando coisa para ele fazer que ele não está acostumado a fazer. Esses conflitos, quando lá está escrito nervos, ele causa um problema de nervo. Ele entra em conflito interno. E se você não resolver problema desses conflitos internos, você não consegue prosseguir. Então, quando a gente fala das doenças psicossomáticas, são exatamente os conflitos que levam a isso. Que pode acontecer nesse nível ou nesse nível. Quando acontece conflito no nível do espírito com a alma, a pessoa, ele começa a ficar incomodado na sua alma. E muitas vezes afeta o seu corpo. Quem está em paz com o Senhor, ele normalmente, ele tem menos doenças desse tipo.
Por quê? Porque está em paz. Talvez essa seja uma das razões, né, que muitos cristãos têm problema. Por quê? Porque nós temos problema em todas as 3 áreas nesse mundo. Eu me lembro que meu pai, que era uma pessoa muito sábia, infelizmente ele morreu muito cedo, mas uma vez a gente estava junto assistindo um programa, e ele estava falando sobre felicidade. Uma hora, eu acho que era um garoto de 12, 13 anos, eu cheguei para meu pai e disse assim: o que é felicidade? Né? Aí ele olhou para mim e disse: filho, e ter paz. Quando você não tem conflito, você está em paz. Por quê? A ausência de conflito e paz. A maioria dos problemas, a maioria das pessoas tem um monte de problemas, se percebe que ele sempre está em conflito dentro dele. Por quê? Alguma coisa não está batendo entre uma e outra. E muitas vezes ele reflete no corpo. Não é uma aula desculpem, gente, eu estou tão acostumado, né? Isso não é aula, mas não é nada sobre falar do bem-estar ou da saúde, mas é decorrência. Deus quer que a gente tenha uma vida saudável. Ele não quer que a gente entre em conflito. Esse conflito da nossa alma, ele traz um gosto meio amargo da vida. E a melhor coisa é a gente resolver esse conflito. Tá? Na sessão de amanhã, eu vou falar algumas das coisas que mais acontece constantemente que gera esses conflitos. Tá bom? Então, vou deixar isso para amanhã, mas eu vou continuando. Não acabou não, hein, gente? Não. Mas vamos continuar com o próximo slide. Né? Então, o que acontece? Agora eu vou ter que... Eu vou para lá, né? Atrapalhar o Antonial. Dizendo assim, né? Opa, microfone, da microfonia aqui. Quando nós fomos salvos, né, entrou um novo dono aqui dentro e o inimigo saiu daqui. A pergunta minha é: ele vai se conformar de ter perdido esse terreno? Claro que não, né? Ele consegue voltar nesse lugar? Não. Nós pertencemos a Deus e somos no outro reino. Ele não consegue nos atacar. Como é que ele nos ataca? Ele não se conforma, então quer reconquistar o território. Como é que ele ataca? Primeiramente no corpo. E o corpo é mais sensível a tudo aquilo que o Paulo descreve da concupiscência dos olhos, todos os tipos de concupiscências, e essas são ataques diretamente ao nosso corpo. Ele volta atacando de fora para dentro. Para quê? Para que a gente cause em nós o conflito entre corpo e alma. Mas no início era mais fácil, porque nossa alma não foi transformada. Mas com o decorrer
da nossa vida com o Senhor, nossa alma começa a entender dos valores que Deus quer na vida da gente. Mas no passado, meu corpo aceitava bem, mas a gente não pode aceitar. Não sei se isso aqui é apenas uma percepção, né? Mas eu lembro uma época que a gente estudava sobre a música, né? Sobre a harmonia, musicalidade. E tem uma parte de música que é o ritmo. Nas músicas mais clássicas, o ritmo é muito pouco perceptível, né? Os instrumentos de música, de ritmo, a maioria deles, numa orquestra, é dado por instrumento até de corda, tipo piano. O piano dá os seus ritmos. Mas existe bateria, existe os grandes bumbos, né, de vez em quando. E existe um outro instrumento que eu acho legal, que é o prato, né? Pratão, né? Às vezes, numa sinfonia inteira, esse cara que está com o prato, né, ele só bate uma vez, no final. Pum! Terminou a música, né? Ele fica o tempo inteiro lá, no final bate uma vez. Parece a pessoa não muito importante, mas se ele erra, acabou a música, acabou a sinfonia. Quando você é pouco usado, quando você é usado, faz bem feito, tá? Porque quase o todo vai depender de você. Mas as músicas, principalmente música mais modernas, né? Hoje, você vê quantidade de ritmo. Perdeu-se muita musicalidade, porque a musicalidade, ele tem uma parte que é diretamente para a alma. Quando você ouve, né, você descansa, sente muito aquilo para a alma. Tanto é que as pessoas não conseguem dormir direito. Hoje tem vários apps, né, aplicativos para você dormir. Então você toca, aquela música suave, né, você vai. Sabe para quê? Para acalmar o seu corpo. Como é que são as músicas de hoje? E quando toca isso, você vê que todo mundo começa a se balançar. Percebeu? O ritmo mexe diretamente com o corpo. E hoje, as músicas de hoje, estão focadas no ritmo. E quando você vê que a pessoa está... Né? Por quê? Veja que sutil como o inimigo quer chegar até você. Até em música. Ele ataca diretamente seu corpo. Então, quando nós estamos cantando louvores, você fala, então não tem ritmo? Pelo contrário. Mas ele está subordinado à música. Estou falando o ritmo, a musicalidade, né? Então, quem toca piano, o ritmo das teclas, ele
e diretamente pilotado pela música. Se vê que tem músicas, né, que quando começa o estrofe principal e uma coisa, quando chega no coro, de repente começa... Ele é o Senhor. Você fala, mudou. Por quê? Ele começa a te dar o ânimo. Então, ele começa a atingir muito a alma. Os compositores cristãos, por séculos, eles nos ajudaram em nos transmitir a mensagem do Senhor pela música. E hoje, muitas vezes, infelizmente, o pessoal gosta de ritmo, então vamos introduzir os ritmos pesados, né, como a gente diz, dentro da música. Sabe o que está acontecendo? Eles não estão mais dando a musicalidade para nossa alma chegar no corpo, antes de chegar no espírito. Pelo contrário, eles estão dando mensagem para o corpo. Né? Veja, eu não sou especialista, né? Eu só sou observador dessas coisas. Mas eu estou dizendo, o inimigo vem para causar confusão na gente. Vindo do corpo para a alma, de alma, ele tenta retomar aqui. Ele tenta. Mas se ele não conseguir, ele vai, eu vou tornar a vida de vocês miserável. Se a gente aceita as coisas que ele coloca, ele quer reconquistar o seu domínio, mas não vai conseguir, tá bom? Mas ele torna a sua vida miserável. Porque você vive em conflito. Espírito. Como é que nós vamos conhecer mais e crescer no nosso espírito? Aqui diz muito claramente, consciência, intuição e comunhão. Vamos abrir, eu acho muito melhor ler isso. Salmo 1. Você sabe, todos os livros poéticos são inspiradores, né? Porque Deus fala a nossa alma, Ele fala da transformação da nossa alma. Na leitura diária, muita gente diz assim, você pode ler um pedaço do Velho Testamento, sabe, histórico, ler no Novo Testamento, depois de conversão, e ler o livro poético para restaurar a nossa alma. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Ele é como a árvore plantada junto à corrente d'água, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente sabe que nós temos de alimentar a nossa alma de forma apropriada. Essa forma do nutricionista de Deus. Nós temos de entender, né, como
como alimentar nosso espírito e nossa alma. Em Deuteronômio 6, verso 6 diz: esta palavra que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falará, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitares e ao levantar. E também as atará como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Me diz, quando a gente quer instruir nossos filhos, quando que nós devemos instruir nossos filhos na lei do Senhor? Hein? Nós também temos a lei do Senhor dia e noite? Um pouco, mas eu preciso trabalhar, eu preciso dar aula, como é que eu posso fazer o dia inteiro isso? Vamos ler de novo? Tu as inculcarás a teus filhos, dela falará, assentar na sua casa. E andando pelo caminho. E ao deitar-se, e ao levantar. Sabe quando que a gente tem que ficar martelando nossos filhos em nós mesmos? Quando a gente está à toa, gente. Porque você tem que trabalhar, você tem que, presta atenção, né? Não é que ele está trabalhando, não tem como. Tem que produzir. Mas toda vez que ficar à toa, gaste tempo com o Senhor. Preenche seu tempo. Todo o tempo que vagou, fique com o Senhor. Para quê? Porque esse é o momento das brechas. Não sei se você entendeu. Daí veio o ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. Essas brechas. Preencha as brechas com coisas boas, gente, por favor. Tá? É o lugar, o momento mais perigoso quando você está à toa. Aí você vai procurar coisa para fazer. Olha, não fica procurando o que você acha, viu? Já está aqui na sua frente, gente. Por isso a educação dos filhos é tão complicado. Porque ele sabe usar todas as brechas na vida dele, não sei porquê. Use bem as brechas. Para quê? Para criar barreiras do ataque do inimigo sobre esse campo de batalha que somos nós. Está em nós a vitória do Senhor. Deus foi tão longânimo, tão generoso, que ele podia vencer o inimigo sem nós. Claro que ele pode, mas o que ele, dentro do desenho de Deus, ele preferiu dizer assim: Lawrence, eu quero que você tenha vitória. A gente percebe claramente na pessoa do Jó, quando Deus disse assim, para inimigo, dizendo: vide meu servo Jó, nós somos motivo de orgulho de Deus na vitória. Porque ele vence o diabo
É muito simples. Mas o que enche, vamos dizer, orgulho positivo nesse sentido, né? É ele dizer: vide meu servo. Quando nós aceitamos o amor do nosso Senhor Jesus, e nós nos juntamos à fileira de Deus para essa batalha, nós somos responsáveis por declarar a vitória final de Cristo na cruz. Ele já teve vitória definitiva. Por isso, o galardão significa isso. Como se aquela medalha de vitória está na nossa vitória na luta diária. Nós precisamos e devemos ser motivo de orgulho do nosso Senhor. Sabendo que o campo de batalha está na gente. Nós temos de louvar a Deus porque Ele confiou um ser tão pecaminoso como eu, tão irrecuperável como eu, para mostrar para Satanás a sua revolta tem um contraponto, que são os cristãos. Você não precisava ter se revoltado. Mas eu vou mostrar como você faz certo. Por isso Paulo diz: nós somos como um espetáculo para o mundo. Por quê? Porque todos estão olhando para a gente nessa luta. Não é só para nosso benefício. Claro que é para nosso benefício. Mas nós, nessa luta, está um dos propósitos de Deus mesmo. Nós temos uma grande missão de carregar a fragrância de Cristo. Gente, vamos prosseguir amanhã, né? Eu acho que tem mais um só slide, né? E a gente vai continuar falando na inauguração, eu vou retomar isso. Depois de um certo tempo, a gente vai conseguir, que eu diria, ter capacidade de discernimento, né, sobre tudo que é de Deus. Tá? Para que um dia o Senhor possa dizer para nós, como disse Abraão, ele não vai fazer nada sem revelar ao amigo de Deus que é Abraão. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos, para que tu possa falar para nós como vencer essa batalha, Pai. Pai, a gente te louva, nós te adoramos, porque o Senhor nos fez para ti. E nós não descansaremos se não conseguirmos descansar em ti também, Pai. O Senhor quer, o seu pensamento é de paz para conosco. E nós te louvamos e agradecemos por isso também. Que o Senhor possa guardar-nos nessa jornada contigo, para que finalmente
o Senhor possa nos receber um dia, nos elogiando daquele que conseguiu completar a carreira, aquele que conseguiu guardar a fé, para receber a coroa que está preparada para todos aqueles que andaram nesse caminho. Te louvamos, te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.